TV 247, perdão pelo pequeno atraso aqui, a gente teve problemas de áudio na conexão, mas estamos aqui ao vivo com Pepe Escobar, correspondente internacional, diretamente de Moscou. Boa tarde, Pepe, tudo bem com você? Você quer a resposta curta, longa ou infinita? Infinita. No olho do furacão, no centro da história, na capital do mundo multipolar. Olha lá. É isso aí. Fernando Baix já mandou um superchat aqui dizendo: entrevista ao 247, Lula citou Zoltan Pozsar e menos de 24 horas todas as forças do Maidan estavam acionadas. Xi e Putin podem nos ajudar? Pepe, eu entrevistei o presidente Lula na terça-feira dessa semana. Ok. Né? E eu perguntei a ele, presidente, como é que o senhor está vendo essa... falei, o senhor vai à China e vai encontrar o presidente Xi Jinping, que terá regressado de Moscou, né? O senhor vai falar sobre paz mundial? Ele falou, vou falar sobre a paz mundial e considero muito bom que tenha ocorrido essa cúpula entre China e Rússia, né? E ele mesmo vinha instando a China a assumir um protagonismo nessas discussões sobre uma maneira de encerrar a guerra da Ucrânia. Então, a gente está nesse contexto, quer dizer, você diretamente da Rússia que assistiu a esse encontro, né? E o presidente Lula embarcando no sábado para uma reunião ultra especial com o presidente chinês Xi Jinping. Pepe, por onde começamos? Vou botar o seu artigo na tela também. Vocês já traduziram? Ainda não, mas eu tenho ele aqui na tela. Sim. Do The Cradle, né? Tá aqui, ó. Em Moscou, Xi e Putin bury Pax Americana, né? Então, por favor. Bom, estourou o site do Cradle ontem à noite. De tantos hits. Já foi traduzido para o turco e para o italiano, foi lido por todo mundo aqui. E, bom, eu vou tentar dar a versão curta, que é... Eu perdi o sono na noite da terça para quarta, e aí, no meio da madrugada, me veio a ideia. É o novo Yalta. Yalta foi na Crimeia, em 1945, com Roosevelt, Churchill e Stalin. Ou seja, eram dois ocidentais e um euroasiático, soviético, decidindo os destinos do mundo a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Esse novo Yalta, nessa segunda e terça aqui, foi um chinês e um russo. Ou seja, o destino da possibilidade da raça humana enveredar por um outro caminho que não o atual, traçado em 1945 e depois completamente acoplado pelos americanos e retransformado em neoliberalismo corporativista, extrativista e unilateral, agora tem uma possibilidade real e concreta de se afirmar, porque os líderes de duas potências nucleares que estão envolvidos numa parceria estratégica direta entre eles, ratificada N vezes e ratificada com o selo da amizade pessoal deles essa semana aqui em Moscou, isso abre um novo mundo. E, do meu ponto de vista pessoal, é como se eu pudesse parar nas nuvens e repousar depois do trabalho, sabe? Missão cumprida, é isso? Do meu ponto profissional, para mim é o ápice do meu trabalho, com 68 anos, porque nos últimos 10 anos eu tenho falado sobre isso praticamente toda semana, sem parar, em detalhes. Se vocês forem na internet, óbvio, está tudo em inglês, mas está tudo lá. Tudo que eu escrevi sobre União Euroasiática, Rússia e China, e como isso estava progredindo em todos os sentidos, está lá. Ou seja, o recorde está lá, está em alguns dos meus últimos livros também, e vem de antes, claro, vem desde a guerra contra o terror, Afeganistão, Iraque e tudo. Há 20 anos atrás... há 20 anos atrás, exatamente, eu estava me preparando para ir para o Iraque. Eu estava em Amman,
quando começou o choque nó, antes de ir para o Iraque. E é o fim desse ciclo demente, completamente demente, imposto pelos neocons americanos, e que é completamente esvaziado, finalmente, por essa parceria estratégica Putin-Xi, que é Rússia e China, e é pessoal dos dois. Ou seja, as ordens, a partir de agora, dessa redefinição do mundo, elas vêm do topo, tanto de Moscou quanto de Pequim. E agora, toda a pirâmide decisória nos dois países, e que já está trabalhando em sincronia em vários fronts, eles têm um mapa daqui para frente, é isso. Olha, todas as decisões agora são conjuntas. E tem vários exemplos de decisões conjuntas, alguns deles eu cito na minha coluna. Por exemplo, a assinatura em Pequim da reativação das relações diplomáticas da Arábia Saudita com o Irã, os chineses têm o crédito porque foi assinado em Pequim, eles estavam empenhados, mas quem começou essas negociações em Bagdá e depois em Omã foram os russos. Os russos, ao mesmo tempo, eles estão implicados na reativação das relações da Síria com a Turquia. Eles têm uma parceria estratégica com o Irã. E o Irã também tem uma parceria estratégica com os chineses. Então, eles estão todos trabalhando em sincronia entre eles, a nível diplomático, para construir esse novo mundo, que é um novo mundo de relações entre iguais, onde não há unilateralismo, onde nada é imposto, especialmente onde não há guerras impostas pelo poder unilateral, como é o caso da guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia, e isso em todas as minhas conversas em Moscou, nas minhas 4 semanas que eu estou aqui praticamente, hoje, por exemplo, eu estava almoçando com os caras da Rosneft. Para vocês que não sabem, a Rosneft está no Fortune 500, é uma das empresas mais poderosas do mundo. E eles estavam me confirmando mais uma vez, agora mudou tudo. Por exemplo, a Rosneft é inatingível por sanções americanas, porque eles são muito poderosos. E a confirmação agora vindo de diplomatas do meio de business russo é de que a situação mudou completamente e que isso vai, entre outras coisas, vai vir uma tonelada de investimentos chineses na economia russa a partir de agora. As relações comerciais, como eles detalharam no Summit, na segunda e na terça, especialmente na terça-feira, que foi o dia do business. Na segunda-feira foi a reunião de 4h30 entre os dois, que foi um negócio inacreditável. Ninguém esperava que eles fossem conversar, sem parar, 4h30, sobre todos os temas principais, tanto assim que não vazou os detalhes. E isso ninguém vai saber, porque nem a chancelaria russa, nem a chancelaria chinesa entraram em detalhes sobre o que eles conversaram. Basicamente, eles estavam mapeando o que vai acontecer daqui para frente no planeta. E levando em conta o fato principal da guerra híbrida. No caso da Rússia, não é mais híbrida, é uma guerra quente declarada pelo poder hegemônico contra os russos e, por enquanto, uma guerra híbrida já declarada contra os chineses. Ou seja, esses psicóticos americanos são capazes de, algumas tacadas, desferirem uma guerra em 2 frontes contra 2 potências nucleares, onde eles não têm a menor chance de vencer. Pepe, você travou um pouquinho? Não só da estupidez intelectual desses caras, como essa mistura de ignorância e arrogância, que é a hubris típica dos impérios que estão se esvanecendo, que é exatamente o que está acontecendo agora. Então, do meu ponto de vista pessoal, estar aqui nesse momento histórico é um negócio que eu vou precisar de muito tempo para, inclusive, processar o que eu vivi, não só essa semana, como essas últimas 4 semanas. Essas últimas 4 semanas foi aquele famoso ditado de que passam-se anos onde não acontece nada e passam semanas onde acontecem décadas. Então, o que eu vivi aqui nesse mês foi... Eu vivi décadas em 4 semanas. Então, inclusive, muito difícil exprimir isso, inclusive numa língua que eu não falo português mais. Eu falo português com vocês, que nós criamos uma ligação íntima e fraternal
via você, Leonardo, com essa comunidade 247. Para mim é uma coisa muito importante. Mas para mim ainda é muito difícil exprimir o que eu estou sentindo numa língua que eu não falo mais, inclusive. Não, a gente falou sobre isso antes da transmissão, né, Pepe? Sobre a sua emoção de ver a materialização de tudo que você escreveu, acompanhou ao longo dos últimos anos e décadas. Sim. Eu queria te perguntar se a despedida do Xi, do Putin, foi nesses termos tão calorosos. Nossa, mas foi uma coisa tão bonita, porque foi inesperada, Leonardo. É incrível. Nós que somos amigos, ou vocês todos que têm amigos íntimos, vocês sabem como há sempre uma de tristeza quando grandes amigos se despedem. E isso era visível nos dois. Foi um negócio muito pungente. Eu fiz questão de reproduzir o diálogo no final da minha coluna. É um diálogo muito simples, mas muito significativo. O Xi falou: nós estamos à frente de mudanças que não acontecem há 100 anos. E se nós estamos juntos, nós vamos conduzir essas mudanças. Aí o Putin responde: eu concordo totalmente. Aí o Xi diz: bom, se cuida, grande amigo. Take care of yourself, né? Se cuida, amigão. E o Putin: bom, faça uma boa viagem. Agora eu gostei, só para botar aqui, depois da descrição do diálogo por um correspondente lá, ele coloca uma legenda: haja Rivotril em Washington. É isso mesmo? Pepe, não caia, por favor, Pepe. Ai, a gente teve problema de conexão. Espera aí, eu estou tentando ver porque tem uma vibração demente que eu não consigo ver de onde é, porque eu estou com o meu iPhone grudado na tela do meu Mac. Então, alguém está interferindo com alguém aqui. Mas agora tudo bem. Haja Rivotril. Não, melhorou. Eu baixei o volume e melhorou. Por exemplo, a melhor definição da reação do Ocidente a tudo isso, Leonardo, foi, mais uma vez, da deusa Maria Zakharova. Ela falou que o Ocidente inteiro estava babando de raiva com o encontro do Xi Putin. Que exatamente as reações, especialmente na mídia americana, eram absolutamente dementes, né? Mas totalmente esperado. Bom, então o X da questão que eu tentei colocar da coluna é que o novo mundo está nascendo agora mesmo. O novo mundo multipolar agora está nascendo com a assinatura impressa dos dois. Então, vocês podem imaginar todo tipo de guerra híbrida em diferentes escalas que o Império vai lançar a partir de agora, as superpostas às que já existem, para minar esse negócio por dentro, por fora, por cima e por baixo, né? Certamente. Pepe, importante você fazer essa definição, né? Porque você tá presenciando diretamente o acontecimento histórico dos últimos 100 anos, como foi dito por eles. Nesse contexto, como é que você vê a importância da viagem do presidente Lula para a China? Eu não vou... Não é falar sobre o Brasil, mas assim... vocês todos, eu não vou falar de Brasil. Não, eu sei que você não vai falar de Brasil, mas assim, quer dizer, nessa você falou, a gente vai ver todo tipo de conflitos, né? O Brasil, na verdade, foi o único país dos BRICS que condenou a, entre aspas, invasão russa na votação da ONU. Ao mesmo tempo, o Lula embarca para a China no fim de semana. Como é que você vê as pressões que recairão sobre o Brasil nesse contexto de guerra ampla, guerra híbrida, enfim? A única coisa que eu quero falar agora eu prefiro esperar os resultados práticos da visita do Lula à China. Por enquanto, eu prefiro não falar nada, porque vai ser mal interpretado, não vai ser entendido. Eu prefiro ficar quieto. Inclusive porque isso aqui não é um assunto importante, por falar disso. Não tem a menor importância no momento. A importância toda nesses últimos dias foi não só a visita do Xi, como a pré-conferência da cúpula Rússia-África, que vai ser aqui em julho. Na segunda-feira de manhã, eu estava rodeado de africanos, por exemplo. Estava todo mundo aqui.
E aí teve uma sessão plenária, o Putin se dirigiu a eles, entre outras coisas, ele perdoou 20 bilhões de dólares de dívidas acumuladas dos africanos. Então, no momento, as preocupações são russas, são Rússia-China, Rússia-África, Rússia oeste da Ásia, ou seja, todas essas negociações interligadas dos russos e dos chineses para trazer paz para o oeste da Ásia, o ex-Middle East, Oriente Médio, que é uma noção eurocêntrica e imperialista completamente. Ou seja, as negociações entre Arábia Saudita e Irã, que estão andando, tanto assim que os sauditas já estão até falando que eles vão começar a investir no Irã breve. Os Emirados Árabes, a mesma coisa, os Emirados Árabes via os russos e os chineses se reaproximando, prevendo a possibilidade, dependendo das eleições turcas que vão ser em maio, seja o Erdogan ou seja o líder da oposição se vencerem, vai haver uma reunião de cúpula mediada pelos russos entre Damasco e Ankara. Então, eles estão. A preocupação deles no momento é essa. BRICS, eles vão começar a se preocupar um pouco antes da cúpula em julho na África do Sul. E aí, evidentemente, eles vão analisar que papel o Brasil vai ter, de protagonista ou de anão geopolítico. Mas isso só vai ser decidido mais tarde, Leonardo, e vocês todos. Pepe, eu não sei se você sabe, o Lavrov vem ao Brasil em abril para uma reunião com o chanceler, exatamente para saber se o Brasil é neutro ou não é neutro, né? Quer dizer, qual é a do Brasil? Não. A missão Lavrov é essa. Qual é a posição do Brasil? Mas exatamente, você tirou de mim uma... Bom, entre o que aconteceu nessas 4 semanas do furacão que eu vivi aqui, nós tivemos uma reunião privada com o Lavrov, na casa de recepção do Ministério das Relações Exteriores. Nós éramos 4. E eu não posso dizer quem são, pelo menos 2 deles, porque é Alexander Dugin. Então, era Dugin, eu e mais 2. E nós tivemos uma audiência privada com o Lavrov falando de possibilidades de projetos futuros para combater a russofobia completamente desmesurada do Ocidente. E ele gostou de várias das ideias, e essas ideias vão ter fruição daqui para frente, né? E depois, no final da noite, nós tivemos uma conversa detalhada e, para mim, particularmente emocionante com Maria Zakharova. Estava Dugin, eu, mais uma pessoa e Maria Zakharova, só nós 4. E a gente conversou em detalhes. Deu para ver como Maria está cansada, mas, nossa, esgotada. Nossa, a quantidade de pressão em cima dela, vocês não conseguem imaginar. Ser a porta-voz oficial de todas as posições oficiais russas, 24 horas, 247, o tempo todo, como ela tem que responder essas imbecilidades astronômicas que vêm de Washington, de Bruxelas e das capitais europeias, em tempo real. Você imagina a pressão disso tudo. E ela tem um time pequeno. É ela que a versão final, a edição final, é dela. Então, e mesmo assim, ela é capaz de, sabe, no final de noite, depois de um dia, todo mundo está completamente esgotado, ela tirou meia hora dela para ficar conversando sobre... Olha, teve um negócio impressionante no meio da conversa. A gente estava na sala onde eles assinam documentos importantes dentro do Ministério das Relações Exteriores. É um palácio armênio, muito bonito. E ela começou a falar da Liz Truss, Leonardo. Ela falou, a Liz Truss, ela estava aqui, ela estava sentada aqui do lado do Lavrov. Ela não conseguia falar nada com nada. Todos os meus anos de diplomacia, eu nunca vi nada parecido. Ela ainda estava, como é que chama? Impressionada com a falta de preparo dos principais diplomatas da União Europeia e Brexit. Você imagina o impacto que isso está provocando. Você imagina a Maria ter que lidar com as imbecilidades que o Charles Michel ou a von der Leyen falam todo dia, né? Então, tudo isso, juntando tudo isso, a posição russa sobre o Brasil, no momento real, e isso
vindo do Ministério das Relações Exteriores. Não do Lavrov diretamente, que o Lavrov é um super mega... ele jamais vai se trair dizendo alguma coisa que possa ser colocada fora de contexto. O Ryabkov, que é o Deputy Prime Minister, ele é o primeiro-ministro, um dos primeiros ministros adjuntos, ele disse na semana passada que, no momento, a posição do Brasil é irrelevante do ponto de vista dos interesses russos. O que o Lavrov vai escutar indo ao Brasil vai ser fundamental, porque ele vai certamente não pressionar, porque ele não trabalha assim. Ele quer indícios, ainda que laterais ou subterrâneos, de qual é a verdadeira posição do Brasil dentro dos BRICS. E isso vai reger, da parte dos 3 BRICS principais, que são Rússia, China e Índia, qual vai ser o papel do Brasil dentro dos BRICS a partir de agora e o papel. Se o Brasil não se posicionar totalmente a favor do BRICS Plus, os novos que vão entrar, entre os 3 primeiros, Argentina, Irã e Argélia, vão tomar o papel de protagonismo do Brasil. Então, é uma escolha extremamente séria que eu não vou entrar em detalhes, de maneira nenhuma. E está na mão do governo Lula de decidir. Pepe, só para te dar um elemento, né? Eu acho que tem uma questão, por mais que a posição do Brasil seja uma posição ambígua, né, como parece, nessa viagem do Lula à China, ele tem um evento importantíssimo marcado para o dia 30, que é a posse da presidente Dilma Rousseff como presidente dos BRICS. No NDB, New Development. E a posição da Dilma é inquestionável, né, em relação à solidariedade, né, em questão sim, em relação à Rússia. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, é essa questão, quer dizer, o Brasil vai estar na presidência do Banco dos BRICS, representado por alguém com status presidencial, e que tem uma visão sobre a guerra bastante clara, né? Olha, isso é um ponto extremamente positivo. Vai ser levado em conta. Mas veja bem, quem dita a política externa do Brasil é o presidente e o seu Ministério das Relações Exteriores. Até agora, esse ministro das Relações Exteriores, eu prefiro nem adjetivar. Aí, aproveitando o seu comentário, então, Pepe, e já mudando de assunto, que eu sei que você não quer falar sobre o Brasil. Eu quero falar sobre Rússia e China, Leonardo. Não, eu sei, mas eu queria que você explicasse para o pessoal o que significa essa decisão do Tribunal Penal Internacional, né? E o Medvedev está dizendo: uma eventual prisão de Putin será vista como uma declaração de guerra, né? Como é que nasceu essa decisão? Qual é o peso? Ela representa... Ele até fez um tweet comparando a papel higiênico, né? O que é essa decisão do Tribunal Penal Internacional? É um papel higiênico fabricado por americanos e britânicos. Essa é a versão curta. Foi o que o Medvedev quis dizer, exatamente. Esse procurador, Karim whatever, que passou a sentença, ele é britânico e o irmão dele estava envolvido num caso de pedofilia. Legal, né? Não houve nenhuma investigação preliminar para soltar esse mandato de captura. Não houve nenhuma investigação no Donbass sobre as condições em que as crianças foram, na verdade, protegidas de ataques e de shelling, como diz shelling, de bombardeios praticamente cotidianos vindos dos ucranianos. A mesma coisa que eu vi quando eu fui ao Donbass em 2015 continua acontecendo essa semana no Donbass. Os bombardeios contra civis no Donbass, incluindo crianças, são praticamente diários desde 2014. E o que essa comissária humanitária russa e, por ordens do Putin, também estavam tentando fazer é proteger crianças russófonas de serem estilhaçadas por bombardeios ucranianos. É essa a história real. Evidentemente, esse contexto nunca vai ser transmitido pela mídia do Otanistão. Nunca, nunca. Ou seja, você vê um presidente e uma comissária humanitária que estão salvando crianças de uma ofensiva unilateral contra civis
mandato de prisão contra o presidente. Ou seja, cadê o mandato de prisão contra George Bush? Cadê o mandato de prisão contra Tony Blair? Cadê o mandato de prisão contra Madeleine Albright? Cadê o mandato de prisão contra Obama e suas 7 guerras ilegais? Ou seja, this is fucking bullshit. E eu não preciso traduzir isso para o português. Vocês sabem exatamente o que eu estou falando. Você incluiria o Netanyahu nessa sua lista aí, Pepe? Também pelo bombardeio de crianças palestinas, não só Netanyahu, como todos os governos israelenses das últimas décadas que bombardeiam crianças palestinas em Gaza e na West Bank, como é que chama? Cisjordânia. Sem dúvida. A gente vai voltar para a Rússia e China, mas só pegando um rápido desvio, você acha que Israel atacará o Irã ou não? Não, porque eles não têm. Eles já fizeram todos os gamings possíveis, Leonardo, e a resposta iraniana é absolutamente brutal. Não se esqueça que agora o Irã é mestre em drones assassinos. A melhor indústria de drones assassinos, kamikazes ou não, do mundo é iraniana. Então, sem a gente falar dos mísseis de curto, médio e longo alcance que o Irã já fabrica, de excelente qualidade também. Só nesse aspecto, a retaliação iraniana ia ser um negócio absolutamente insuportável para Israel, caso houvesse um ataque. E isso é algo que os russos têm uma parceria estratégica agora. E os israelenses, onde, por exemplo, Moscou e Tel Aviv, eles têm um acordo sobre a Síria. Não há ataque de um contra o outro direto. Ou seja, você jamais vai ver um avião de ataque israelense atacando forças russas na Síria, e vice-versa. O problema é que os israelenses atacam instalações, inclusive aeroportos civis sírios, Damasco e Alepo, na Síria. E a Rússia não responde. Ou seja, o acordo entre eles é só entre os dois, mas não envolve a Síria. Agora, todo mundo sabe que se Israel, por exemplo, ataca a Síria de uma maneira onde russos vão ser vítimas colaterais, vai ter uma resposta. Os israelenses sabem disso perfeitamente. Então, o que os russos estão querendo fazer? Como eles têm sempre uma ponte de diálogo com seja qual for o governo que estiver em Tel Aviv, eles estão tentando explicar que, escuta, peraí, nós estamos mudando o mundo. Nós e os chineses. Vocês estão vendo, vocês estão acompanhando o que nós estamos fazendo. O mundo que vocês viviam antes não existe mais. Vocês podem ser uma força positiva no mundo se vocês se acomodarem com esse novo oeste da Ásia, onde Síria é uma presença importante e o Irã é uma presença super importante, e vocês vão ter que conviver. Se a Arábia Saudita reata relações diplomáticas com o Irã e eles eram inimigos mortais, o arabismo contra o xiismo, vocês podem perfeitamente achar uma forma de entente cordial com o Teherã. Ou seja, mais uma vez, quem está fazendo a ponte diplomática são os russos. E isso invalida a possibilidade, claro que sempre está lá presente, de um ataque israelense contra o Irã, unilateral e sem razão nenhuma, ainda por cima. Eles iam ter que fabricar uma guerra tendo a opinião pública israelense, em grande parte, contra qualquer tipo de guerra. Ou seja, a maneira como o mundo multipolar está sendo organizado não é via decisões da ONU não respeitadas, não é via choque nó, não é via o que aconteceu no Iraque há 20 anos atrás, uma guerra ilegal, um bombardeio ilegal com destruição completa de um país. É por diplomacia. E isso leva a outro detalhe importantíssimo, Leonardo, vocês todos, de por que Xi Jinping viajou a Moscou esta semana e nesta data. Sabe o dia que ele chegou aqui? 20 de março. O que aconteceu em 20 de março, há 20 anos atrás? A invasão do Iraque. É espetacular essa lembrança. Choque-nó foi o início do bombardeio e da invasão do Iraque. Ou seja, não foi uma coisa casual, foi premeditado.
não é isso, Leonardo. É a sofisticação da diplomacia chinesa. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Exatamente. 3 ou 4 no Ocidente percebem como eles pensam. Eles fizeram questão absoluta do dia da chegada ser exatamente no aniversário de uma guerra unilateral provocada pelo poder hegemônico, que agora está em guerra híbrida contra os dois, Rússia e China, e os chineses, o ponto dos chineses é esse. Só que 20 anos depois, a gente está selando a nossa parceria estratégica ao mais alto nível, e o mundo daqui para frente, onde nós vamos estabelecer as regras, não vai mais ser o mundo do passado. Ou seja, tudo que foi pensado essa semana foi cuidadosamente pensado pelos dois corpos diplomáticos. Na segunda-feira de manhã. Peraí, eu estou com ela aqui, eu quero mostrar para vocês a capa do Rossiya Gazeta. Fuck, sumiu. Achei. Desculpe. Feira de manhã. Olha só que coisa espetacular. Estava no lado direito o artigo do Xi Jinping, assinado por ele mesmo, está escrito na assinatura. Presidente da China, Xi Jinping, em russo. E à esquerda, aqui, Putin visitando Mariupol e conversando com os residentes de Mariupol ao vivo. Foi o que aconteceu no domingo, a viagem impromptu do Putin, que foi a resposta do Putin, na verdade, a essa kangaroo court, essa corte canguru do ICC. Ele foi para Mariupol, conquistada, na guerra, conversou com os locais, todo mundo falando que legal, a gente está esperando que você viesse aqui, muito obrigado por vir nos visitar, etc. e tal. E qual é o recado do Putin? Que 2 ou 3 no Ocidente entenderam. Vocês da OTAN, vocês estão humilhados. Nós estamos ganhando essa guerra e nós vamos ganhar essa guerra. So fuck you. Na verdade, essa foi a mensagem do Putin. Então, essa capa de jornal é uma das capas de jornal mais icônicas das últimas décadas, na verdade. E isso na manhã em que o Xi Jinping chegou. O Xi Jinping chegou, ele estava com essa capa de jornal na suíte do hotel onde ele ficou, entre outras coisas. Ô Pepe, você está falando sobre essa vitória na guerra. Você tem falado ou lido coisas do Michael Hudson? Porque quando a gente vê essas quebras dos bancos, Credit Suisse, os bancos americanos, está havendo um colapso, uma crise sistêmica ou são casos isolados? Tá, e o Michael foi um dos primeiros que cantou a bola, né, Leonardo? O Michael está cantando essa bola pelo menos que eu lembro, há 3 ou 4 anos. Vai ter um quebra. Ninguém sabe quando. Começou agora. O Zoltan Poznar, que assessor estratégico do bancarrota Credit Suisse, ele estava dando a entender em vários artigos dele do ano passado que ele mandava para assinantes que, olha, isso pode acontecer também. E muitos economistas do pedação Wall Street que escrevem no Zero Hedge ou que o Zero Hedge pega dos blogs dele, eles estavam cantando essa bola há bastante tempo. E isso pode rodar, e isso já é um caso prenunciando uma quebra futura em massa de bancos que detêm US Treasury Bonds, bônus do Tesouro americanos, que agora não valem mais porra nenhuma, todo mundo sabe que não vale nada. Então, se você tem uma acumulação dessa e você não consegue se desfazer, você quebra. E isso vai acontecer com vários outros também. Então, bom, não precisa recomendar, vocês prestem sempre atenção ao que o Michael estava dizendo e ao que o Michael está dizendo agora. Importantíssimo. E não tem plano B nos Estados Unidos. O plano B de taxa de juros aumentar a inflação, todo mundo sabe disso. A inflação pode disparar, pode chegar uma hiperinflação nos Estados Unidos se não tomarem cuidado. Então, os efeitos negativos e colaterais de tudo que eles lançaram contra a Rússia e não colou,
né? E isso, eu tive várias conversas muito boas com gente do topo aqui, Leonardo. Isso foi impressionante. Eu descobri que eles me leem aqui. E eu fiquei muito impressionado. Eles me leem não só nos meios diplomáticos, jornalísticos, mas business. Eu fui jantar com o chefe de relações internacionais da Norilsk Nickel, que é uma das maiores exportadoras de minérios do planeta. Também praticamente imune às sanções. É sancionada, mas em partes. E imagina, e esses caras acompanham o que a gente faz, nós os independentes, né? Porque eles sabem que tem muito pouca gente no Ocidente, e escrevendo em inglês, que entende o que a Rússia está tentando fazer, ou que estava tentando fazer, e como está tentando montar um novo mundo, e eles prezam isso. E isso leva a um dos outros acontecimentos fundamentais dessas minhas 4 semanas, que foi o lançamento do Movimento Internacional da Russofilia, que, na verdade, é um movimento internacional anti-russofobia. Eu faço parte, eu assinei a carta e eu sou um membro efetivo. Então, agora, todo mundo no Departamento de Estado americano vai ter mais razões ainda para dizer que eu sou um agente russo, um agente do Kremlin, putinista, todas aquelas merdas que eles falam o tempo todo. E Sergei Lavrov estava lá, fez o discurso inicial. Maria Zakharova organizou uma mesa redonda, e isso foi na manhã prévia, depois de todas as intervenções. O seu correspondente do 247 teve um discurso, que gostaram muito, por sinal. Eu não tenho a cópia, senão eu mandava para vocês. Seria fantástico. Oi? Não, seria fantástico reproduzir aqui. Eu tenho, acho que, um áudio, Leonardo. Eu vou mandar o áudio para você. Ele não está muito bom, mas vocês podem traduzir o áudio, talvez, tá? E à noite a gente teve essa recepção na Casa de Recepções do Ministério das Relações Exteriores, onde a gente teve a nossa audiência com Lavrov e, mais tarde, a conversa com a Maria Zakharova. Então, esse movimento, ele é embrionário ainda, ele foi lançado na semana passada, na terça-feira da semana passada, mas vai ser... Tem gente de pelo menos 40 países, e todos nós vamos estar empenhados dentro dos nossos campos de trabalho em explicar as posições russas diplomáticas, geopolíticas, geoeconômicas. No meu caso pessoal, é o que eu já venho fazendo por mim mesmo há anos, inclusive conversando com vocês. Eu tento explicar como funciona a Rússia, como funciona a China, como funciona o Irã, faz parte do meu trabalho. Mas agora vai ter muito mais gente em outros campos, inclusive no campo cultural, que é muito importante, e desenvolvendo mais soft power de explicar a posição russa para o sul global. Na África, por exemplo, mesmo sem esse alcance, a receptividade dos russos na África é enorme. Tem muitas memórias da União Soviética ainda. É muito interessante. Entre esses africanos... Na luta anticolonial, né, Pepe? É importante. Pois porque eles... Exatamente, Leonardo. Aquela herança anticolonial, onde a União Soviética apoiava todos os movimentos anticolonialistas africanos dos anos 50, 60, etc., apoiava o movimento dos não alinhados, que agora está começando a ressurgir, muito por impulso também de fora dos russos e dos chineses. Vamos ressuscitar o movimento não alinhado e expandi-lo cada vez mais. Mais de 100... Eu acho que agora o movimento não alinhados, acho que está com 120 ou 130 países já. Ou seja, grande parte do sul global. E o fato de que vai ter esse congresso Rússia-África em julho aqui, isso vai dar um super impulso, assim como essas reuniões periódicas que a China faz com os africanos em Pequim, a cada 2 anos, se não me engano. Então, eles estão concentrados na África, os russos e os chineses, com força total. E a América Latina, vamos ver. Ainda há um flu. Mas o fato desse movimento anti-russofobia ser global, ele vai se expandir pela América Latina também. Ou seja, é mais promoção da cultura, da arte e da história
da filosofia russa, por exemplo, e uma presença mais forte de mídia independente, contando o lado russo de tudo que acontece. Não é só a mídia estabelecida que eles têm, que é a RT e Sputnik, mas de fora também. Então, a ideia original foi completamente apoiada pelo Ministério das Relações Exteriores e um dos projetos, inclusive, nós soubemos que foi parar nas mãos do presidente Putin e ele adorou. Claro, nada disso isso ainda é secreto, evidentemente. Mas vai ter desenvolvimentos a curto, médio e longo prazo de uma maneira onde os russos vão, a partir de agora, seriamente tentar combater a narrativa em bloco que vem do Ocidente, que demoniza a Rússia em todos os aspectos, inclusive demonizando a cultura russa, que é um negócio completamente absurdo.